Oi pessoal, aqui é o Matheus e eu estou aqui para te agradecer por estar acompanhando em primeiro lugar com a gente e também te desejar um seja bem-vindo ao canal Mosaicos e Miscelâneas mais uma vez para dar continuidade ao capítulo do Dom Casmurro, dessa leitura maravilhosa. E hoje, nesse vídeo, nós vamos estar fazendo a leitura dos capítulos 94, Ideias Aritméticas, até o capítulo 97, A Saída. Acompanhem, curtam, compartilhem, fiquem à vontade. O espaço também é de vocês. Ideias Aritméticas, capítulo 94. Não digo mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar. Sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e suscitava as denominações dos algorismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas. E tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algorismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que o 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Põe ali 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com 2 P's. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de manear. Assim como eu era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso. Dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe ou os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta, e na semana seguinte, levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar. E enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava. Oh, o vento não é mais rápido. Foi dito e feito. Em meio minuto, bradava-me. Dá tudo 1,70 mil mensais. Fiquei pasmado. Considera que não eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 mil réis a 180 mil réis, pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente
e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo. Nem um erro. 1,70 mil. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outras seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não. Se era inveja, tanto pior para eles. Quebremo-lhes a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão. De certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. O Papa, capítulo 95. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me esta em casa. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles, que me chamaram, amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto confuso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora. Mas entendia que o vínculo moral da promessa aprendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo e para tanto valia a Escritura com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondeu depois de alguns segundos de reflexão, por ser um bom remédio. É o único, Bentinho. É o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expor-lhe tudo e podemos partir daqui a 2 meses, ou antes. Melhor é falar domingo que vem, deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensar em que você, o que quer... Digo, não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir uma semana, no domingo daria a resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou. Não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas além do mais, que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa, o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe
terníssima e docíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com um sorriso evangélico. Inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos e o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe. Vi a alma feliz de Capitu. Ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco. Tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la. E assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca! Esquece. A Europa dizem que é tão bonita e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho, e não haverá outro meio. Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus? Por Deus, por tudo, juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo o que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois declarou crer que eu cumpriria o juramento. Mas ainda assim não consentiu logo, e a ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia, e ouvi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. Há melhor. Não dizia melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas há coisa que produz o mesmo efeito, que é: sua mãe fez-lhe promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, é isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonatário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa. Ou eu mesmo consulto, se quer. E se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu refletindo, sim, parece que é isso. Realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1,70 mil, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu, e saímos juntos. Você também? Também vou. Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso? Para que no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo! Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos. Cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente.
Os deles estavam assim quando tornei de longe. Agradeci de novo o plano lembrado. Não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo. Depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então um pouco mais de 17, a que devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora, não há mais que levá-la a grandes pernadas. Capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos. E assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano, posto que, filho do seminário e da minha mãe, sentia já, debaixo do recolhimento casto, uns assumos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-me. Algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Bem, pessoal, agora para esse momento de uns breves comentários. Sobre essa obra, eu nunca tinha lido, é a primeira vez que eu estou tendo esse contato com a obra do Machado de Assis e está sendo com Dom Casmurro. Então eu estou acompanhando aqui com vocês também, com os outros leitores, está sendo muito bom. E esses capítulos que eu li me fazem lembrar de coisas muito boas, né? Não estou muito longe da realidade, assim, digamos, da idade, assim, do Bentinho ali, né? Eu tenho 24, mas eu entendo um pouco do que ele passa, né? Nesse período ali de 17, 18, adolescência e tudo mais, paixões. E realmente é um momento muito importante onde a família, amigos, a pessoa com a gente sente afeto, é uma mistura de tantas coisas e eu acredito que Dom Casmurro é uma excelente obra por retratar isso, né? Machado de Assis retratar isso de uma forma tão, assim, poética, né? Ele usa uns termos bem da época, né? Do século XIX, mas que fazem com que a gente sinta, assim, né? O que o Bentinho está sentindo. E a amizade, né? Que ele vai construindo nesse momento aqui com o Escobar é muito interessante também. Ele compartilhar o que ele está sentindo, o que ele está passando, as suas decisões, a ideia de Escobar com relação a adotar a mãe dele, adotar uma outra pessoa para que vá no lugar dele, cumpra a promessa no lugar dele, para que ele possa seguir com a vida dele, com a Capitu. É bem interessante, né, essa relação que eles estão construindo. A gente ali vê o agregado também, o José Dias, querendo apressar as coisas. Eu acredito que desde o início, né, a gente acompanha ele tendo uma certa pressa, um certo medo, querendo fazer com que o Bentinho entre nesse meio. Eu não sei se ele está evitando, não sei se ele não vai com a cara da Capitu, não sei se é a soma disso tudo também. Então ainda tem muitos detalhes para descrever e para aprender ainda. Só que uma coisa interessante sobre esse último capítulo, né, a saída, é que ele vai ali depois, né, resumir falando que daqui para frente ele não vai mais destrinchar tantos capítulos, vão ser mais resumidos, né? Uns capítulos vão tratar sobre anos, outros sobre dias. Então acredito que agora a história vai dar uma acelerada.
mas eu tô achando incrível. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui, por você assistir, por você acompanhar, pelo seu interesse. Continue atento, aproveitando as oportunidades sempre de se inteirar, de aprender mais com obras literárias, né, com os livros, que são sempre uma fonte muito boa de aprendizado. Grande abraço, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar com seus amigos, de comentar o que vocês estão achando e de acompanhar desde o início, né? Se você está tendo tempo. Também temos outros livros aqui, né? E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.